Ti, a chave do entendimento da psicologia feminina, de Robert Johnson. Capítulo 7. As tarefas. Psicologicamente falando, a carga das tarefas impostas por Afrodite, a pobre da psique, é a mais pesada registrada na literatura. A mentalidade moderna assim reagiria. Está bem, obrigada por toda essa teoria, mas e agora? O que é que eu faço? Esse ponto do nosso mito mostra o padrão mais coerente possível para o princípio feminino. O fato de a história haver sido tirada de uma época tão longínqua em relação à nossa história psíquica não a torna menos útil. Ao contrário, faz jus à sua universalidade e atemporalidade. Existe um sem número de fórmulas para a maneira masculina de resolução, mas a nossa história é uma das poucas que mostram uma saída feminina em nossa herança cultural. Depois de haver conseguido sobreviver à causticidade da preleção de Afrodite, Psique recebe dela as instruções, tão precisas quanto apavorantes. Mas por que tivemos de recorrer a Afrodite para tal coisa? Não haveria como ir a qualquer outro lugar. Eventos psicológicos vêm num pacote. Ingenuidade, problema, espera e solução são perfeitamente conseguidos em uma estrutura coerente. A primeira tarefa. Afrodite aponta à psique uma enorme montanha de sementes de diferentes tipos, todas misturadas, e diz-lhe que ela deverá separar e selecionar as sementes antes do cair da noite. Se não o lograr, apenas será a morte. Dito isso, encena uma saída dramática e pomposa para participar de um festival nupcial. A pobre da psique é deixada só com sua tarefa. Tarefa impossível que ninguém conseguiria realizar. Senta-se outra vez, imóvel, chora e mais uma vez decide-se pelo suicídio. De repente, aparece em seu socorro um exército de formigas que selecionam e separam as sementes com grande rapidez e aptidão e terminam o trabalho antes de anoitecer. Afrodite reaparece como prometera e, muito a contragosto, admite que uma boa para nada como a psique até que havia cumprido a tarefa de forma tolerável. Que belo toque de simbolismo o desse monte de sementes a serem selecionadas. Em tantas coisas práticas da vida, tais como a rotina da dona de casa, por exemplo, ou em sua própria vida profissional, o desafio da mulher é o de fazer prevalecer a ordem e o método. Seja o grito lá da sala: "Mãe, cadê o outro pé de meia?" Ou a lista de compras, ou ainda um novo rascunho para aquele manuscrito. Tudo isso é selecionar, ordenar, colocar em forma. Sem essa tarefa essencial de estabelecer a ordem, haveria o caos. O homem recorre à mulher para conseguir a organização doméstica, pois ele sai para o mundo atrás de coisas que vê como muito mais importantes, deixando a cargo dela a manutenção da ordem do lar. Ele não a acha capaz de selecionar, separar, ordenar. Ao fazer amor com uma mulher, o homem dá-lhe um número incalculável de sementes. Ela terá de escolher uma e iniciar o milagre da gestação. A natureza, em sua característica Afrodite, produz tanto. A mulher, com sua capacidade de selecionar, tem de escolher uma semente e levá-la à frutificação. Muitas são as culturas que eliminaram o selecionar e ordenar através dos costumes e das leis. Estipulam o que a mulher deve fazer e, com isso, a salvam da tarefa de selecionar. Segunda-feira é dia de lavar, terça-feira é dia de passar e etc. Nós, ocidentais, somos povos livres e não temos tais protecionismos. A mulher deve saber como diferenciar, como selecionar criativamente. Para que isso aconteça, ela precisa encontrar sua natureza formiga, aquela primitiva, tônica, aquela característica telúrica que irá auxiliá-la. A natureza formiga não é o intelecto, não nos fornece regras a seguir.
primitiva, instintiva, silenciosa, legitimamente acessível à mulher. Talvez esse atributo de selecionar sementes faça parte da masculinidade interior da mulher, um eco de Eros. Mas ela deve lembrar-se dessa lei básica. Fazer uso de tal função altamente discriminatória, fria, seca, própria de seu ânimos, como ligação entre seu ego consciente e seu mundo interior, o inconsciente coletivo. O ânimos e a ânima pertencem principalmente aos céus e aos infernos do mundo interior. Curiosamente fazem, há um tempo, parte do humano e do divino, do pessoal e do transpessoal. Por isso é que são intermediários excelentes entre a personalidade e o inconsciente coletivo. Mantêm um pé em cada mundo, agem como eficientes guias espirituais internos para o ego consciente, nas relações deste com o mundo exterior. Frequentemente depreciamos o ânimos, mas isso só se justifica se ele é usado em circunstâncias impróprias ou se manifesta externamente, caso em que origina problemas. Mas ele é a chave para a vida espiritual da mulher, sempre que trabalha internamente. É o elo principal entre ela, ser individual, e a grande unidade, a divindade, o inconsciente, coletivo, lugar de origem do ânimos. Ter de selecionar coisas objetivas no mundo exterior não é tarefa requerida a todas as mulheres. O tipo amazona, ou seja, a mulher de negócios, poderá encarar esse tipo de seleção. Tem sua natureza formiga altamente desenvolvida, podendo usar seu componente masculino no mundo exterior. O feminino na mulher ou a ânima no homem precisa selecionar e retirar o material que está no inconsciente para trazê-lo com ordenação e lógica para o consciente. Essa é, na minha opinião, a grande função feminina, frequentemente negligenciada. Toda mulher tem competência para esse atributo de selecionar. Tarefas podem ser feitas de um modo geométrico, o que está mais perto em primeiro lugar, ou o que estiver mais próximo a um sentimento. Dessa maneira simples, pé no chão, você poderá quebrar o impasse do demasiado. É fácil não tomar conhecimento de uma outra dimensão do processo de seleção, a interior. Ao mesmo tempo que uma grande quantidade de material nos chega do inconsciente, pedindo-nos para ser selecionada, também estamos recebendo o tudo cai em cima de mim, que vem do mundo exterior. É uma árdua tarefa para a mulher fazer a seleção nessa dimensão interior e proteger-se e a família das torrentes internas que são, no mínimo, tão avassaladoras quanto as que vêm do mundo exterior. Sentimentos, valores, modulação, limites, eis aí ótimas bases para selecionar que poderão produzir excelentes frutos. E todas são peculiares à mulher e à feminilidade. Pode-se ver um casamento como duas pessoas que estão costas com costas, cada uma protegendo a outra de uma forma particular. Ele voltado para o mundo exterior e ela para o interior, um nível onde se sente mais à vontade. Essa situação não é estática, pois cada um deles caminha para a plenitude, que é a personalidade integral, representada pelas duas faces de Janus, que olham ao mesmo tempo para o mundo interior e para o exterior. A tarefa da mulher é, além de proteger-se, proteger seu homem e sua família dos perigos do mundo interior. Humores, inflação do ego, excessos, vulnerabilidade e o que costumam chamar possessões. São coisas que o gênio da mulher sabe manejar bem melhor do que o do homem. A ele também cabe sua própria tarefa, ou seja, virado para o mundo exterior, manter a salvo sua família. Existe um perigo em particular na mentalidade dos nossos dias, ou seja, ambos estarem virados para o mundo exterior, ambos dedicando todo o seu tempo às coisas externas. Essa atitude deixa o mundo interior desguarnecido, ficando o lar à mercê dos perigos que o rodeiam e que acabam por encontrar uma brecha desprotegida para assaltá-lo. As crianças são primordialmente vulneráveis a essa falta de salvaguarda.
No início do casamento, o casal forma dois discretos círculos que quase se sobrepõem. A divisão entre os dois é grande e ambos têm suas tarefas específicas. À medida que amadurecem, aprendem um pouco mais sobre o gênio do outro e gradativamente os círculos aproximam-se mais e a área de sobreposição torna-se maior. Jung conta o caso de um senhor que o procurou por causa de um problema. Quando Jung lhe pediu que falasse sobre seus sonhos, respondeu-lhe que jamais sonhava, mas que seu filho de 6 anos o fazia com todos os detalhes. Jung então disse-lhe que recordasse os sonhos do filho. Durante semanas e semanas levou-lhe os sonhos do menino, até que de repente passou a sonhar, ao mesmo tempo que a criança deixava de fazê-lo. Jung explicou-lhe então que, sem querer, pois se havia deixado levar pela moderna mentalidade coletiva tão comum em relação a tais coisas, falhara, deixando de cuidar de uma dimensão tão importante da sua própria vida, e ao mesmo tempo o filho vira-se obrigado a suportar a carga sozinho. Se você quiser deixar a melhor herança possível ao seu filho, deixe-lhe um inconsciente limpo. Não lhe deixe sua vida não vivida, que estará escondida no seu inconsciente até o dia em que você estiver pronto para olhá-la cara a cara. Geralmente é a mulher quem cuida desses lumes interiores, mas nesse exemplo foi a tarefa do pai que recaiu sobre a criança. Quando falamos do masculino e do feminino, é preciso que fique bem claro, uma vez mais, que não estamos falando exclusivamente do homem e da mulher. O lado feminino do homem pode tornar a si a tarefa que normalmente pensamos pertencer à mulher, e vice-versa. A segunda tarefa. Afrodite, de forma insultuosa e arrogante, determina a segunda das tarefas de Psique. Deverá ir a um campo do outro lado do rio e juntar um pouco de lã de ouro dos carneiros que ali pastam. E deverá estar de volta ao cair da noite, sob pena de morrer se não o conseguir. Psique precisa ser muito corajosa, temerária seria a palavra correta, para cumprir tal tarefa, pois os carneiros são ferozes. Uma vez mais, ela se desestrutura e pensa em suicídio. Aproxima-se do rio que a separa da pastagem dos carneiros do sol, com o firme propósito de jogar-se às águas. No último momento, os juncos que margeiam o rio falam-lhe e lhe dão conselhos. Os juncos, humildes plantas que brotam do lugar onde a água encontra a terra, advertem-na para que não se aproxime dos animais em busca de lã enquanto houver luz do dia. Se não seguisse esse conselho, seria morta amarradas. Se fosse à noitinha, porém, conseguiria facilmente recolher a lã que costumava ficar presa aos arbustos e galhos mais baixos das árvores do bosque, e obteria, assim, suficiente quantidade de lã de ouro para satisfazer Afrodite, sem atrair para si a fúria dos carneiros. A Psique não lhe foi dito para ir diretamente aos carneiros ou tentar conseguir a lã de ouro pela força. Na confrontação direta, seriam muito perigosos. Portanto, ela deve abordar esses animais agressivos, de cabeça de touro, apenas de forma indireta. Quantas vezes a masculinidade não se parece com isso aos olhos de uma mulher, quando chega a hora dela assimilar um pouquinho dessa característica para sua própria vida interior. Imagine uma jovem muito feminina no início de sua vida, observando o mundo de hoje e sabendo que necessita abrir seu caminho nele. Tem medo de ser esmagada, morta ou despersonalizada pela natureza carneiro da sociedade impessoal, competitiva e patriarcal em que vivemos. O carneiro representa uma característica masculina poderosa, elemental, instintiva, que pode entrar em erupção quando menos se espera, como uma entidade invadindo a personalidade. É um poder terrível e luminoso, como a experiência da sarça ardente,
as profundezas abissais do inconsciente, que pode esmagar o frágil ego se não for corretamente dominado. É preciso fazer aqui uma distinção entre o carneiro e o velocino. Talvez convenha recordarmos o mito da busca do velocino de ouro para melhor compreensão dessa tarefa de psique. O velocino de ouro, ou tosão de ouro, é um dos grandes mitos da antiguidade que versam sobre a masculinidade. Nele, Jasão e seus companheiros dão provas de coragem e virilidade. Era o pelego de um carneiro que salvara 2 irmãos, Hele, a menina, e Frixus, o menino, das mãos assassinas do pai e da madrasta. No instante em que ia ser desferido o golpe mortal, o carneiro, que era muito forte, aproximou-se voando e arrebatou ambas as crianças. Infelizmente, porém, a menina caiu no mar e afogou-se, e só o menino chegou são e salvo a um outro reino, onde sacrificou o animal em ação de graças. O velocino de ouro foi dado por Frixus ao rei daquelas terras, e só muito mais tarde é que Jasão e os argonautas foram em busca dele. Ao sacrificar o carneiro, Frixus guarda o velocino de ouro, que é o símbolo do Logos. Há uma ligação íntima, orgânica entre Logos e poder, assim como entre velocino e carneiro. Como poderá o homem bem controlar tal poder tão terrível e usá-lo em benefício de si próprio e da natureza? Os mitos antigos mostram como sacrificar o carneiro e guardar o velocino, ou ainda apenas recolher a lã que ficou presa nas ramas para não despertar a fúria animal. Outra alternativa nos é mostrada por Tolkien, o moderno criador de mitos, que manda devolver à Terra o anel do poder. Na terminologia oriental, é manter o equilíbrio entre Yin e Yang, entre Logos e Eros. O mito de Psique diz que não se deve tentar arrancar ou usar a lã enquanto ela estiver no carneiro. O conhecimento primordial, ligado ao poder também primordial, tem uma capacidade instantânea de destruição. Nosso mito nos dá instruções bastante explícitas sobre como Psique deve, sabiamente, aproximar-se desse poder carneiro. Não deve chegar perto dos animais durante o dia, mas ao crepúsculo, e somente deve recolher a lã que tenha ficado presa nos galhos e arbustos, nunca obtê-la diretamente dos carneiros. Hoje em dia, são muitas as pessoas que pensam que poder só se adquire se arrancar um punhado de lã dos flancos de um carneiro e sair exibindo-o em triunfo. Desde que o poder é uma faca de 2 gumes, é bom só tomar o necessário, o que é perfeitamente plausível. Usar pouco o poder é continuar dominado pelas vozes interiores que representam os pais. Exercê-lo em demasia pode significar abuso e violência, deixando atrás de si danos e destruição. John Sanford, escritor e terapeuta, diz que se uma jovem faz uso de drogas, seu ego não é suficientemente forte para suportar a enorme carga das experiências interiores com as quais ele se defronta. Poderá ser totalmente destruído. Isso seria tentar obter o poder carneiro diretamente, ou obtê-lo em grande quantidade. Nós, hoje, homens e mulheres, estamos pegando à unha um carneiro muito, mas muito grande, que poderá virar-se contra nós e nos destruir. Nosso mito nos adverte para que tomemos o poder na medida da necessidade, para que sacrifiquemos o não necessário e mantenhamos poder e relacionamento na proporção justa. Há uma distinção entre as formas masculina e feminina de obter o velocino. A maneira de Frixus e a de Psique. Aquele precisou sacrificar o carneiro, a passo que ela não, recolheu o excedente. A ideia de juntar somente o que sobrou, os restos de Logos,
A energia masculina racional e científica, o que estava nas ramas, pode parecer intolerável à mulher moderna. Por que deveria ela pegar só um pouquinho do logos, um pouquinho dessa qualidade? Por que não simplesmente abater o carneiro, arrancar-lhe o pelego, o velocino de ouro, e exibi-lo em triunfo, tal qual faz o homem? Foi exatamente o que Dalila fez, transformando seu ato depois num grande jogo de poder, só que deixou um rastro de destruição. O mito de Psique mostra que a mulher pode conseguir energia masculina necessária aos seus propósitos sem nenhum jogo de poder. A maneira de Psique é bem mais suave, não precisa transformar-se numa Dalila e matar Sansão para adquirir o poder. Há mulheres que precisam de uma porção maior de masculinidade, mais do que o mito mostra. É bom lembrar que as amazonas atrofiavam o seio esquerdo, o que significa abrir mão de uma parte considerável da sua feminilidade para que pudessem manejar o arco com desenvoltura. Mais masculinidade pode implicar menos feminilidade, e é esse justamente o problema. Sinto que a civilização ocidental tomou um caminho errado há algum tempo, e por isso o espaço hoje ocupado pela feminilidade está ameaçado. Daí a importância do mito, pois ele fala exatamente das duas formas de a mulher agir, a certa e a errada. Esse ponto da mitologia levanta uma enorme questão para nós. Quanto da energia masculina é suficiente? Creio não ter limites enquanto a mulher mantiver-se centrada em sua identidade feminina e só usar sua força masculina para beneficiá-la, como uma ferramenta consciente. Assim também deve suceder com o homem. Pode usar tanto quanto queira da sua força feminina, enquanto homem, usando o seu lado feminino de maneira consciente. Usar em demasia, porém, em ambos os casos, pode causar muitíssimos problemas. A terceira tarefa. Afrodite descobre que, incrível, Psique lograra juntar o suficiente de lã de ouro. Furiosa, resolve derrotá-la. Manda-lhe que encha uma taça de cristal com a água do Estige, um rio que desce do alto de uma montanha, desaparece na terra e retorna à montanha. É um rio circular, que depois de passar pelas profundezas abissais do inferno, volta às origens, no pico da montanha. Por ser guardado por monstros perigosíssimos, não há como aproximar-se dele o suficiente para conseguir uma taça de água, por menor que seja. Fiel à sua forma de reagir, Psique desestrutura-se, mas dessa vez nem chorar consegue, porque ficou totalmente entorpecida pela derrota. É então que aparece a águia de Zeus, como se fosse magia. Certa vez, essa mesma ave ajudara o deus em um certo caso de amor, e daí nascera entre ambos uma camaradagem. Agora, desejando proteger seu filho Eros abertamente, Zeus pede à águia que assista a Psique. Ela voa até a jovem, que está perdida em sua aflição, e pede-lhe a taça de cristal. Alça voo para o centro do rio, mergulha no meio daquelas águas turbulentas e perigosas, enche-a e a devolve perfeitamente a salvo para Psique. Tarefa cumprida. Esse rio é o rio da vida, correndo nos altos e baixos, vindo de montanhas e entrando nas profundezas do inferno. A correnteza é veloz e traiçoeira, suas margens escorregadias e íngremes. Quem se aproximar demais facilmente poderá ser arrastado e afogar-se em suas águas, ou então ser esmagado contra as rochas do seu leito. Essa tarefa nos mostra como a feminilidade deve relacionar-se com as infinitas possibilidades da vida. A forma feminina de agir é fazer uma coisa por vez e fazê-la muito bem feita. Psique só deverá encher uma taça de água por vez. Não é negada à mulher uma segunda, uma terceira ou uma 10ª atividade, mas é só uma taça por vez, em ordenação.
O aspecto feminino da psique humana tem sido descrito como uma consciência difusa. A natureza feminina é inundada pelas infinitas possibilidades que a vida proporciona e vê-se atirada a todas elas quase que de golpe. E a grande dificuldade é que ninguém pode ter ou ser muitas coisas ao mesmo tempo. Algumas das possibilidades que nos são dadas contrapõem-se e, portanto, temos de escolher. Como a águia, que tem visão panorâmica, temos de focalizar um ponto ao longo do rio, mergulhar e trazer só uma taça de água. Há uma heresia popular muito espalhada que afirma: se pouco já é bom, mais é melhor. Seguir esse ditame leva o indivíduo a criar uma vida que nunca vai levar à autorrealização. A propaganda nos diz para agarrar todo o sabor que se possa arrancar da vida. Isso não funciona. Significa que, mesmo que se esteja no processo de uma experiência muito profícua, já se está de olho em alguma outra. Nunca se está satisfeito, porque os planos para o futuro estão sempre se intrometendo no presente. Por outro lado, nosso mito nos diz que um pouco de uma virtude, desde que sentida com muita consciência, é mais do que suficiente. Como afirma o poeta, é possível ver o mundo num grão de areia. Poderemos concentrar-nos em um aspecto da vida ou uma experiência, absorvê-la, esgotá-la e nos sentir satisfeitos. Só aí é que poderemos partir com ordenação para qualquer outro ponto. A taça de cristal é o continente para a água da vida. O cristal, como se sabe, é frágil e muito precioso. O ego humano pode bem ser comparado à taça de cristal. É o continente para uma pequena parte da vastidão do rio da vida. Se o ego continente, como a taça, não for usado com todo cuidado, o belo, mas traiçoeiro rio poderá estilhaçá-lo. A visão da natureza águia é muito importante para se ver com clareza e mergulhar no rio, no lugar apropriado, de forma adequada. O ego que esteja tentando trazer para a vida consciente uma parte da imensidão do inconsciente deve aprender como fazê-lo, usando uma taça por vez. Do contrário, correrá o risco de ser esmagado. É um aviso contra qualquer mergulho nas profundezas, na tentativa de trazer à tona o todo da vida para um só foco. Melhor usar uma taça de cristal com água do que uma torrente que nos poderá afogar. Um indivíduo despreparado que da terra olhe para baixo e veja as águas do rio da vida conturbadas, num torvelinho confuso, poderá sentir que não tem meios para fazer sua escolha. Se chegar ao rio por outra margem, num outro ponto, poderá achar a água estagnada, aparentemente sem movimento ou vida, e ficar sem expectativas de mudanças. Um outro indivíduo que se aproxime desse mesmo rio, vindo da sua margem particular, de um ponto quase sem perspectivas, vai possivelmente precisar do auxílio da sua natureza águia para ter seu ponto de visão ampliado o suficiente para conseguir ver uma parte maior dele, com seus meandros, suas curvas, suas mudanças de curso. Assim, de um ponto de vista diverso, poderá vislumbrar outras possibilidades. Quando nos parece até impossível ver só uma pequena parte da margem, a perspectiva águia nos dá a possibilidade de um novo degrau, provavelmente um bem pequeno, se comparado à ambição normal, mas o degrau apropriado ao crescimento pessoal. A maioria das pessoas está oprimida pelo demasiado da vida moderna, mesmo no dia a dia. Eis a hora para a visão águia e a mentalidade de uma taça por vez. A quarta tarefa. Ao mesmo tempo em que é a mais difícil, essa quarta tarefa de psique também é a mais importante. E muito poucas são as mulheres que conseguem atingir esse estágio de evolução.
A linguagem usada para descrevê-la pode parecer estranha e muito antiga. Se essa não for a sua tarefa, deixe-a de lado e trabalhe no que for adequado para você. No entanto, para as mulheres que necessitam embarcar nela, as informações contidas em nosso mito são preciosíssimas. Fiel à sua forma de agir, Afrodite prescreve uma tarefa impossível a uma mortal. Se somente contássemos com o poder conferido aos mortais, não sobreviveríamos a nenhuma delas, principalmente a essa. Mas eis que surge um auxiliar, como presente dos deuses, que a torna factível. Essa é a última prova pela qual deverá passar Psique. Afrodite a instrui para que vá ao mundo infernal e peça a Perséfone, deusa do inferno, a misteriosa, a eterna donzela, a rainha dos mistérios, um cofrinho onde ela guarda seu unguento de beleza. A moça, percebendo a tal impossibilidade de tal tarefa, mais uma vez se desestrutura e se dirige a uma torre muito alta com o propósito de atirar-se de lá, escapando assim do seu destino fatal. E é exatamente essa torre, escolhida como uma saída mais fácil, que dá à Psique as instruções de que ela tanto necessita para chegar ao mundo dos mortos. E que instruções! A torre diz-lhe para procurar um lugar muito escondido e lá encontrar o respiro da abertura do Hades, que desemboca no caminho intransitável e leva ao palácio de Plutão, deus dos infernos. Mas ela não poderá ir de mãos abanando, pois deve pagar pela passagem. Precisará levar consigo 2 pedaços de bolo de cevada nas mãos, 2 moedas entre os dentes e mais toda a fortaleza que conseguir reunir para passar por muitas provas difíceis. Essa passagem através do Hades tem seu preço e o preparo é essencial. Além disso, não deverá prestar ajuda a um coxo que lhe pedirá para apanhar a lenha que caiu do lombo do seu jumento. Deverá também recusar-se a salvar um homem que está se afogando e não deverá intrometer-se com as 3 tecelãs do destino. A primeira moeda ela dará ao barqueiro que faz a travessia do Estige. Uma das fatias do bolo ela irá jogar a Cérbero, o cão de 3 cabeças, guardião das portas do inferno. Assim, enquanto as 3 cabeças brigam pelo bocado, ela poderá passar por ele e entrar. Deverá também recusar qualquer comida que não seja frugal enquanto estiver no reino dos mortos. No caminho de volta, o procedimento será o mesmo. Psique encontra o caminho intransitável, desce até o rio Estige e depara-se com o coxo que puxava seu jumento carregado com lenha. Quando alguns gravetos caem ao chão, ela automaticamente, obedecendo aos seus impulsos de generosidade, abaixa-se para alcançá-los. Lembra-se então de que uma das instruções era precisamente recusar ajuda a esse velho. Isso porque deveria poupar suas energias, que deveriam estar concentradas para enfrentar as dificuldades da tarefa a cumprir. Quando chega ao barco de Caronte, este lhe pede uma moeda pela travessia do rio que a levará ao Hades. Durante a viagem, um homem que estava se afogando pede-lhe ajuda, mas outra vez Psique é obrigada a recusar. Isso porque quando uma mulher está a caminho de ver-se cara a cara com a deusa do reino dos mortos, precisa reunir todos os seus recursos e não desviá-lo para outras tarefas. Uma vez no Hades, Psique vai diretamente ao seu objetivo, mas no caminho encontra-se com as 3 tecelãs do destino. As mulheres lhe pedem ajuda, mas mais uma vez passa por elas sem prestar-lhes atenção. Que mulher poderia passar pelas tecelãs e não parar para tomar uma parte na tessitura do destino? Especialmente na vida dos filhos, ela não deveria interferir.
A mãe pensa que deve guiar os filhos, o que é verdadeiro em alguns aspectos, mas não em outros, porque eles não são seus filhos, são filhos da vida. A mãe não deveria parar a própria vida para tomar parte na trama do destino dos seus filhos. Ela lhes será mais útil se cuidar do seu próprio destino. A moça fora avisada para que não parasse, porque aí viria a perder uma das fatias do bolo de cevada e não poderia usá-la para sua manobra diversionista na tenebrosa passagem que ainda estava por vir. Sem tal manobra, jamais retornaria ao mundo da luz dos homens. A seguir, Psique defronta-se com Cérbero. Atira-lhe uma das fatias, e enquanto as cabeças brigam por ela, a moça passa sem correr riscos. Finalmente, vê-se na antecâmara de Perséfone, a eterna Virgem, rainha dos mistérios. Como havia sido instruída, recusa a pródiga hospitalidade que a deusa lhe oferece. Aceita somente a mais simples de todas as iguarias e senta-se no chão para comê-la. Isso é muito significativo. Em muitas civilizações, fazer uma refeição em algum lugar significa ter laços com o local, a família ou as situações. Fica-se comprometido, de certo modo, com o lugar onde se come. Por isso é que um Brahmane jamais aceita comer numa casa de casta inferior, pois ficaria preso a ela. Se a jovem aceitasse o luxo oferecido por Perséfone, estaria presa à deusa para todo sempre. Psique, crescendo em sabedoria e força, pois as tarefas anteriores haviam-na fortalecido, passa pelas provas e pede a Perséfone que lhe dê o seu cofrezinho com o unguento da beleza. Sem hesitar, a deusa o entrega a Psique. Um cofre que continha um segredo místico, que é a chave para uma incrível questão que aparecerá logo mais. No caminho de volta, ao passar de novo pelo horrível cão, joga o segundo bolo e, em seguida, dá a segunda moeda ao barqueiro. A última das instruções dada pela torre é uma prova demasiado grande para Psique. E ela desobedece o sábio conselho. Não abrir o cofrezinho, nem tentar saber o que ele contém. Bem no finalzinho da sua jornada, já divisando a luz do mundo dos vivos, Psique pensa lá com seus botões. Aqui estou eu, com o segredo da beleza da Afrodite nas mãos. Que tola seria se não olhasse o conteúdo e não tirasse um só pouquinho para mim, pois assim me faria bela para o meu adorado Eros. E assim foi. Só que encontrou nada dentro dele. O nada sai e recai sobre ela sob a forma de um sono mortal vindo do inferno. E Psique jaz no chão, totalmente inconsciente. Eros, refeito de seu sofrimento, toma ciência do desastre ocorrido com Psique e encontra saída para o aprisionamento infligido por Afrodite. Voa até ela, apaga aquele sono mortal das suas faces e o recoloca no cofre. Acorda com a picada de uma de suas flechas e faz-lhe uma admoestação por haver ela sucumbido à curiosidade, o que quase vem a matá-la. Depois diz-lhe que vá até Afrodite e lhe entregue o misterioso cofrezinho. Eros voa diretamente a Zeus e lhe pede por Psique. Recebe dele uma reprimenda, porque seu comportamento deixara muito a desejar. Mas também honra-o como seu filho e diz-lhe que vai ajudá-los. Ato contínuo, conclama todos os outros deuses e dá instruções expressas a Hermes para trazer a moça a seu reino. Proclama a todos os habitantes do Olimpo que a tirania do amor exercida por Eros já havia durado o suficiente e que agora chegara a hora de pôr os grilhões do casamento nesse incendiário. Já que Eros havia escolhido uma noiva por livre-arbítrio e muito linda, ele, Zeus, exigia o casamento. Para contornar a dificuldade da união de um deus e uma mortal, Zeus supervisiona pessoalmente a cerimônia. Dá de beber a formosa Psique da ânfora da imortalidade,
o que lhe vai assegurar tanto a imortalidade quanto a promessa de Eros de que nunca mais a abandonará. Será seu marido para todo sempre. Nunca aconteceu nos céus festa mais linda. Zeus presidia, Hermes servia, Ganimedes enchia as taças de vinho, Apolo tangia sua harpa. Até Afrodite, quem diria, contagiada pela alegria geral, estava extasiada com o filho e com a nora. No tempo devido, Psique dá à luz a uma filha, cujo nome é Prazer.